porque hoje em dia tá difícil de achar homem que presta. A Bio da lenda, mamãe do Arthur, da Ayla e Noah no forninho. Solteira assim, sozinha nunca. Filha de Exu. Pra me bancar, pra pagar minhas unhas, tá? Pagar meu cabelo, comprar minha roupa, entendeu? E você oferece o que pro homem? Tudo que ele quiser. Foi quando o Jairo finalmente entendeu. Ele não está sozinho porque ninguém quis ele. Ele está sozinho porque pela primeira vez ele decidiu que prefere isso do que se anular de novo. Mas conta pra gente, por que seu boy terminou com você? Eu terminei com ele. Por que você terminou com seu boy? Porque ele era grosso, estúpido e ignorante. E você quer voltar com ele ainda? Quero. Ele voltou atrás de você depois que vocês terminaram? Eu esperei 6 meses pra ser pedido em namoro e eu não fui. E aí, você quer voltar pra ele? Quero. Mulherada que fica chamando os caras de liso, de bolso furado, de quebrado, de pobre, de tudo isso, desmerecendo o cara. Às vezes o homem é um trabalhador, paga uma pensão, paga aluguel e se vira nos 30 aí. Então, mulherada, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já viram esses homens trabalhadores pedir pix nas redes sociais, viver de pequenos golpes igual a vocês aí, se humilhando por um botijão de gás, por um carro que quebrou, que nem carro não tem pra quebrar, mas é o que vocês inventam aí, ou uma conta de luz, ou uma conta de água, e sei lá, uma infinidade de mentira que vocês inventam pra tirar dinheiro dos lisos, dos quebrados, que vocês enchem a boca pra falar do Jurandir da vida, daí pra comprar o gás pra vocês eles servem, né? Porque eu vou te contar, uma mulher que não tem dinheiro pra comprar um gás, querida, ela precisa de um emprego, ela não precisa nem de homem. Essa mulher deveria criar vergonha na cara e parar de ficar se humilhando em rede social por tão pouco. Os dados mostram algo que a conversa não mostra. Não é desistência, é recalibração. Homens não pararam de querer conexão, eles pararam de aceitar qualquer uma. Qual tipo de mulher você acha que serve pra namorar? Pra namorar? Tá difícil, né? Por quê? Porque tá difícil que ninguém quer saber de nada sério, todo mundo só quer saber de loucura. Na verdade, a gente tem que se completar. Eu sempre digo, tu não pode procurar algo, tem que esperar na hora certa se um joguinho bacana pra se relacionar. É errado quem procura só leva chifre ou fica trocando de namorado todo momento. Acho que tem que aproveitar a vida, se amar, quando curtir. A gente tá vazio, certa, a gente procura uma pessoa pra nos preencher. Esse é o erro da pessoa, ela tem que se preencher com ela mesma, não com outra pessoa. E se a pergunta certa não fosse, por que os homens estão sozinhos? Mas sim, por que estar sozinho ficou mais seguro que estar mal acompanhado? Quer conhecer o bonde? Quero. O bonde beijo? É tu? É eu. Tu é bom de beijo? Bom de beijo. Beijo. Será? Uma hora depois. Camarada, cadê? É bom de beijo. Ó o chapéu! É bom, isso é bom de beijo. Isso vai pra onde? Live do Fontinelli, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Por Deus. Eu namoro, né? Então tu vai ter que... Tá falando sério? Ninguém fala sobre o silêncio de um apartamento às 10 da noite, numa terça qualquer, quando o homem que está bem sozinho finge que não sente falta de nada. Tá faltando homem ou noção de algumas mulheres? Escuta. Quanto que o homem precisa ganhar pra ter um relacionamento com você? Talvez uns 15, 20, mais ou menos. Só 20 mil? Tá muito pouco. Só eliminou 99% da população brasileira, considerando homem, mulher, cachorro, gato, enfim, todo mundo, casados, idosos. Mas tudo bem, esse 1% eu acho que é bastante pra você, mas aí a gente tem que considerar também altura, idade, disponibilidade, desejo de querer construir algo contigo, né? Talvez a gente reduza essa população a 0, alguma coisa por cento. Olha, casada. Solteira. Por quê? Porque tá difícil, os homens. Os homens estão difíceis? Estão. Tá difícil a gente encontrar homens interessantes e que queiram algo de verdade, né? Algo sério, relacionamento sério. Você acha que tá faltando homem interessante, na verdade tá faltando bom senso de algumas pessoas que não entenderam que residimos num país chamado Brasil. A renda média de um homem brasileiro é R$3.000. Portanto, reveja se os seus critérios estão condizentes com a realidade ao qual você está inserida. Muitas vezes o problema não é a ausência de homens, mas sim de noção, bom senso, que os bons e coerentes se encontram. A geração mais conectada da história é a que menos consegue manter uma relação por mais de um ano. E talvez isso não seja sobre amor. Talvez seja sobre medo. A academia virou puteiro.
Eu fui essa semana pra academia, eu quase caí pra trás. É um monte de mulher querendo disputar pra ver quem tem a pata de camelo maior. Gente, eu tô chocada com isso. O que a academia virou? Eu olho pro lado, uma mulher com o tabacão desse tamanho. Aí eu olho pra frente, a outra lá, ó, marcando aquela pata de camelo gigante, gigante. De longe já dá pra ver a pata assim, ó, cortando no meio, vindo com aquelas beiças caídas uma pro lado, outra pro outro, assim, a coisa mais feia do mundo. E elas estão disputando pra ver quem tem a beiçola maior. Aí eu olho pro lado, um homem com uma regata, só um fio mais fino que isso daqui. Minha gente, o que tá virando a academia? Não dá mais nem pra ir treinar em paz. É um monte de gente querendo ser melhor que o outro. Você aí que é casado e tá pensando em deixar a tua mulher, ou você tá pensando em começar a academia, melhor não, meu querido. Melhor vocês começar a comprar aí, ó, os aparelhos na Shopee, fazer sua própria academia dentro de casa, porque as academias não tá dando mais pra frequentar, não. Pô, servente de pedreiro. Quero não, quero bandido. Vai de onde? Eu sou de Lagoa do Carro. Lagoa do Carro, olha. É solteira ou namorando? Solteiríssima, amor. Qual é o tipo de boy que você gosta? Tatuado, cara de bandido e saúde assim, Ele tem que ser como? Tem que ser tatuado, cara de bandido e somente de Silway, ciclone. Ei, peraí. É no caso, tipo, seu irmão assim. Tá peso, olha do jeito que eu gosto. Mostra aí a do jeito que ela gosta. Se estudar, nunca não, né, amigo? Não quero não, só se for bandido, na conta de pai hoje, amor. Oi, se for servente de pedreiro... Quero não, quero bandido. Se for um servente de pedreiro, não quer não? Quero não, filho, eu quero só os bandidos. Só os que botam a Glock. Que bota a peça na cara e diz que vai me matar. Bota a pulseirinha aí. Aí aquele de pulseira. Tá peso também. Caralho, tu não tem medo não, é? Eu não, filho, tem que viver, olha, aqui enquanto nós tá, porque depois que morre, olha. Vive intensamente. Eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer, não. Tem não. Eu? Aí se for trabalhador, estudioso, não quer não. Não, só quero se for bandido. Fiquei até nervoso. Existe uma cena que se repete com pequenas variações em milhões de casas ao redor do mundo. Um homem entre 25 e 40 anos, sentado sozinho, com o celular na mão, rolando uma tela cheia de gente. Ele não está necessariamente triste. Ele não está necessariamente feliz. Ele está principalmente cansado. Cansado de um tipo específico de esforço que ele tentou por anos e que, em algum momento, parou de fazer sentido para ele. E é justamente nesse ponto, no meio dessa exaustão silenciosa, que nasce um dos fenômenos sociais mais mal compreendidos da nossa época. Homens que, tendo a opção de se relacionar, escolhem conscientemente não se relacionar. Por muito tempo, a narrativa foi simples demais. Diziam que homem solteiro na faixa dos 30 era imaturo, ou egoísta, ou incapaz de compromisso. Essa explicação era confortável porque não exigia nenhuma reflexão mais profunda sobre o que estava mudando ao redor dele. Mas os números começaram a contar outra história. Pesquisas em diversos países mostram uma queda expressiva nas taxas de casamento e relacionamentos de longo prazo entre homens jovens, e o mais interessante não é a queda em si, é o motivo declarado por eles. Não é falta de interesse em amor, é desconfiança em relação ao processo inteiro que leva até lá. Pensa comigo numa imagem simples. Imagina um homem que, durante anos, aprendeu que seu valor numa relação estava atrelado à sua capacidade de prover, de resolver, de nunca reclamar, de absorver o desconforto emocional do outro sem nunca pedir o mesmo em troca. Esse roteiro foi passado silenciosamente, geração após geração, como se fosse a única forma válida de ser um bom parceiro. E durante décadas funcionou porque as estruturas sociais ao redor sustentavam esse acordo. Só que o mundo mudou de uma forma que esse roteiro antigo não conseguiu acompanhar. As expectativas se transformaram, os papéis se reorganizaram
e ninguém escreveu um manual novo para substituir o antigo. O resultado é um vácuo. E é dentro desse vácuo que muitos homens estão hoje, tentando decidir se vale a pena continuar jogando um jogo cujas regras ninguém consegue mais explicar com clareza. Você namora, é solteira, casada? Solteira. Por que você está solteira hoje em dia? Por que eu tô solteira? Porque parece que as pessoas não querem mais relacionamento hoje em dia. Os homens estão difíceis? Eu acho que assim, as pessoas não querem mais nada sério. Tá tendo falta de homem? Eu acho que sim. Eu acho que assim, a queixa das minhas amigas é assim, a gente sai, os homens ficam olhando, mas eles não chegam mais. Parece que eles querem que a gente faça o papel deles, entendeu? Por que será que acontece? Você acha que eles têm medo da rejeição ou medo de ser classificado como assédio? Eu não sei, eu queria saber também. Se eu fosse homem, eu também não escolheria qualquer mulher. E eu vou te explicar o porquê. Porque eu vejo um monte de mulher dizendo: ai, porque eu não fico com homem duro, homem liso, pra lá. Mas, amiga, o que faria um homem bem-sucedido querer você? Se assim como um homem liso que você critica, você também não construiu nada. Ah, mas eu tenho chibio, porque eu faço acontecer. Amiga, isso já vem de fábrica, não é ouro, e tem em todo lugar. Tu vive na pista na madrugada caçando um pagante. Não tem um certificado, um curso do Senac, um plano pro futuro, nada. Tá vivendo esperando aparecer alguém pra bancar a vida que você mesma não conseguiu construir sozinha. O cara que tem valor, ele vai procurar uma parceira pra crescer junto e não alguém pra carregar nas costas, viu? E eu tô falando isso de amiga pra amiga, tá? Antes de você querer aumentar a lista de exigências, aumente a lista das suas conquistas também, viu? Agora presta atenção numa coisa que quase ninguém fala em público, mas que se ouve o tempo inteiro em conversas privadas entre amigos homens, tarde da noite, depois de 2 cervejas e da guarda baixa. O medo de errar de um jeito que não tem volta. Numa era de redes sociais, de exposição pública, de histórias compartilhadas instantaneamente com centenas de pessoas, muitos homens relatam uma sensação constante de estar andando sobre uma corda bamba emocional. Não é sobre evitar responsabilidade, é sobre o pavor de cometer um erro humano, de comunicação, de imaturidade emocional, e ver esse erro se transformar em algo maior do que ele realmente foi. Esse medo, mesmo quando parcialmente irracional, é real na experiência de quem sente. E medo, quando não é processado, não desaparece. Ele se transforma em distância. E aqui está uma das viradas mais importantes dessa conversa. Ficar solteiro. Para muitos desses homens, deixou de ser fracasso e passou a ser estratégia de sobrevivência emocional. Não é resignação passiva. É uma escolha ativa de não se colocar de novo numa posição de vulnerabilidade que, no passado, resultou em dor, em desgaste ou simplesmente em cansaço profundo. Imagina alguém que treinou a vida inteira para correr uma maratona, correu, se machucou de um jeito sério e agora hesita antes de calçar o tênis de novo. Não é porque ele não gosta mais de correr, é porque o corpo dele guarda a memória da lesão. E a mente dele aprendeu a associar aquele esforço específico com dor. Com relacionamentos, funciona de um jeito parecido. Só que a lesão não é física, é emocional e muito mais difícil de nomear. Tem também um fator que a gente raramente coloca na equação. A solidão masculina moderna não é a mesma solidão de 30 anos atrás. Hoje, um homem pode estar tecnicamente sozinho e, ao mesmo tempo, extremamente ocupado. Com trabalho, com amigos, com hobbies, com conteúdo, com autodesenvolvimento. A solidão não parece mais vazio. Ela parece produtividade. E isso engana, porque por fora tudo parece funcional. Por dentro existe um espaço que ele decidiu não preencher mais com a pressa de antes. Alguns preenchem esse espaço de forma saudável, com propósito, com crescimento pessoal genuíno. Outros preenchem com evitação disfarçada de autocuidado. A diferença entre essas duas coisas é sutil e é exatamente aí que mora o próximo ponto que eu quero te mostrar. Porque existe uma linha muito tênue entre escolher a solidão de forma consciente e fugir da intimidade por medo. E é importante ser honesto sobre isso, sem cair em nenhum extremo. Tem homens que genuinamente estão numa fase de reconstrução. Saíram de relações desgastantes, entenderam que precisavam se conhecer antes de se entregar de novo. E essa pausa é saudável, é madura, é necessária.
Mas também tem homens que transformaram o discurso de independência emocional numa armadura permanente, um jeito sofisticado de nunca mais se arriscar, de nunca mais se expor, de nunca mais sentir aquele desconforto específico de abrir o peito para alguém e não saber o que vai voltar. Os dois grupos usam quase as mesmas palavras, mas por dentro estão vivendo experiências completamente diferentes. Ah, mas tá solteira porque quer. Escuta. Mas eu preciso que você me entenda, porque eu sou muito apegado à minha mãe. Muito mesmo, muito mesmo. Pô, são 36 anos morando com ela. Entendeu? E ela sabe do meu jeito tudo, sabe dos meus trejeitos, sabe? Cara, minha mãe sabe até o jeito que eu gosto do café com leite de manhã. Entende? E, eu levei ela pra jantar com a gente ontem. Eu sou muito apegado a ela. E é até bom que você vai tendo essa troca de ideia com ela. Você vai aprendendo o jeito que eu gosto das coisas. Ela vai te passando, ela vai te ensinando a fazer as coisas que eu gosto. Tá, pode confiar em mim. Pessoalmente, eu sou bem melhor. Pessoalmente, eu não tenho essa cara de neném. E, ao contrário, né? Pessoalmente, eu exalo testosterona. Tipo, literalmente. Mas, enfim, como eu faço uso de testosterona, o óleozinho que eu aplico, ele sai como se fosse oleosidade na pele, entendeu? Então, literalmente, eu exalo testosterona. Oi, boa noite, cabecinha de pioi. Eu vou nada. Tava esperando você aqui pra me dar uma resposta, pra gente fazer alguma coisa. Que não seja beber álcool ou frequentar barzinhos. Quando a gente fala hoje em dia que os homens estão frouxos, eles acham que a gente tá falando do carro que eles andam, das roupas que ele usa, do lugar que ele trabalha. Ah, não, porque tem que ser empresário, que isso. Não, meu filho, quando a gente fala que os homens tá frouxo, é porque ele não abre o carro pra mulher entrar. Ele não puxa a cadeira pra ela sentar. Eu vi uma amiga minha, assim, impactada porque o cara beijou a mão dela quando foi cumprimentar ela. Gente, hoje em dia não tem mais isso, não tem mais isso. Quando a gente fala que os caras tá frouxo, é de atitude, não é de dinheiro, não é condição financeira, não. Porque tem mulher muito bem resolvida que tudo que ela quer é um cara que traga esse conforto, essa segurança pra ela. Não dinheiro, porque isso o casal pode conquistar junto ali, entendeu? Pode ter visão de futuro, pode se organizar, se planejar, trabalhar dobrado. Quando você tá acompanhado, você chega mais longe, você chega mais rápido. Só que o que os caras não estão entendendo é isso, é a falta de atitude. É quando tá andando, colocar a mulher pra dentro da calçada. É ser claro, olha, eu quero alguma coisa com você, olha, eu não quero alguma coisa com você. É homem com princípio, é homem com valor. Não homem que olha pra todo final de semana, toda oportunidade, encher o nariz de cachaça, agarra essa oportunidade. Pelo amor de Deus, o cara quer uma mulher. Não, eu quero uma mulher assim, assim, assado. Aí você olha pro candango, você não tá em condições de exigir, meu amigo, você não tá fazendo o mínimo. E o que isso revela no fundo é uma pergunta muito mais desconfortável do que por que os homens estão sozinhos. Por que estar mal acompanhado hoje ficou pior do que estar sozinho? Porque essa é a virada real. Antigamente existia uma pressão social enorme para estar em qualquer relacionamento, mesmo ruim, porque estar sozinho era visto como um fracasso maior do que estar mal. Hoje, essa equação se inverteu para uma parte significativa dessa geração. As pessoas passaram a valorizar mais a própria paz do que a validação externa de estar acompanhado. E isso, goste você ou não dessa mudança, é um sinal de amadurecimento emocional coletivo, mesmo que o caminho até aqui tenha sido cheio de cicatrizes. Só que amadurecimento tem um preço, e o preço, nesse caso, é a solidão real que alguns desses homens sentem em momentos específicos. Não o tempo inteiro, mas em instantes muito precisos. Numa sexta à noite, quando todo mundo parece ter alguém e ele não tem ninguém para ligar. Numa conquista profissional importante, quando ele percebe que não tem com quem comemorar de verdade. Numa doença simples, uma gripe qualquer, quando ele fica na cama sozinho e pensa, só por um segundo, que seria bom ter alguém do outro lado da porta. Esses momentos existem, eles são reais. E fingir que não existem seria tão desonesto quanto fingir que a solidão escolhida não tem valor nenhum. O que a gente precisa entender, coletivamente, é que esse fenômeno não é sobre homens contra mulheres, nem sobre um lado vencendo o outro numa guerra imaginária de relacionamentos. É sobre uma geração inteira, homens e mulheres, tentando reescrever as regras de conexão numa velocidade que nenhuma estrutura social tradicional conseguiu acompanhar.
As mulheres também estão mudando suas expectativas, também estão priorizando coisas diferentes, também estão evitando repetir padrões que viram machucar suas mães e avós. Os dois lados estão, ao mesmo tempo, se libertando de roteiros antigos e se perdendo um pouco no caminho, porque ninguém ensinou para nenhum dos dois como fazer essa transição de um jeito saudável. Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, eu não quero que você feche essa aba e continue rolando para a próxima distração. Eu quero que você pare, ainda que por 30 segundos, e se pergunte honestamente qual das duas categorias você ocupa hoje. E se você tiver coragem, escreve isso nos comentários. Não para mim, para você mesmo, para colocar em palavras algo que talvez você nunca tenha dito em voz alta. Esse tipo de reflexão é exatamente o motivo desse canal existir. Se você quer continuar essa conversa, se inscreve, deixa seu like e vem comigo para o próximo capítulo dessa jornada de entender, sem julgamento, o que está acontecendo com a gente nessa nova era de relacionamentos. Porque no fim das contas, ninguém nasceu sabendo amar direito. A gente aprende errando, se machucando, recuando e às vezes ficando sozinho por um tempo só para reaprender quem a gente é fora da presença do outro. E se for esse o seu momento agora, talvez ele não seja um fim, talvez seja só o silêncio necessário antes do próximo capítulo.